Eu vou te contar agora a história da tua família e dos teus filhos, muito provavelmente. Essa não é a história de uma pessoa famosa, de gente rica, ou que você vê no jornal. É a história de uma família comum, como a sua. E é justamente por isso que você precisa conhecer essa história. Porque o que aconteceu com eles, você não vai querer que aconteça com quem você ama, com a tua família. E hoje eu vou te contar a história real de uma família que deixou a própria família para depois. E o filho perdeu a paz, a casa e até a vida que os pais conseguiram dar para ele. Rafael, ele era um amigo meu. Primeiro, ele perdeu o pai, que era Júlio, e alguns anos depois, ele perdeu também a mãe, Rosana. Ele nunca tinha feito o inventário do pai e quando a mãe faleceu, ele precisou fazer os dois inventários juntos. Até aqui, você pode estar pensando, é só burocracia. Mas na prática, tudo significou custos enormes, impostos altos, uma burocracia sem fim e coisa pior. Inclusive, se você já sentiu que a burocracia do Brasil ela pesa mais do que deveria, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu te mostro casos reais como o de Rafael e o que você pode fazer para proteger a tua família dessa burocracia e desses problemas. Então vamos lá. Inventário, você sabe que não é só uma formalidade. Ele é também um dos momentos em que o governo mais arrecada em cima de uma família de uma só vez. E além dos impostos, existe um outro peso, o peso do tempo, da burocracia e até o peso emocional. E é por isso que tantas famílias acabam perdendo não só patrimônio, mas até a própria paz. E foi exatamente isso que aconteceu com o Rafael. A história dele mostra na prática como a falta de planejamento pode mudar completamente a vida de uma família. Júlio e Rosana, eles tinham conseguido comprar um apartamento com muito esforço, financiado dentro do orçamento da família, sustentado pela renda dos dois, do casal. Só que alguns anos depois, quando os dois partiram, esse apartamento ele já valia muito mais por conta daquela valorização imobiliária normal do país. E para fazer os inventários da mãe e do pai e poder receber o apartamento, Rafael, ele precisou pagar os custos que acabaram ficando altíssimos por conta dessa simples valorização do patrimônio. Só que ele não tinha condições de arcar com isso. A saída dele, então, foi a mesma que praticamente todo mundo faz. Vendeu o apartamento da família onde ele morava no processo de inventário. Só que vender um imóvel dentro de um processo judicial é muito diferente do que vender esse mesmo bem no mercado. Ele teve que vender mais barato, pagar imposto de renda sobre a valorização imobiliária e usar parte do que ele recebeu para quitar as despesas do inventário do pai e da mãe. No fim das contas, sobrou aproximadamente metade do valor do patrimônio. Só que com metade do valor do imóvel, Rafael não conseguia manter a mesma qualidade de vida. Pior, ele perdeu a casa onde cresceu, a vizinhança que ele conhecia, o porteiro, os amigos, a academia, até a padaria que ele convivia, ele teve que mudar o pão. Moral da história. Aconteceu com o Rafael o que acontece com inúmeras famílias do Brasil. Ele caiu de classe social por causa do inventário. Essa é a principal moral da história. O inventário, ele faz com que muitas famílias percam não só o patrimônio, mas principalmente o padrão de vida que elas tinham. E é aqui que entra a diferença entre quem ignora e quem escolhe ser aquele defensor do legado. Defensor do legado, você que está aqui, você já sabe que é aquela pessoa que não espera perder, a família perder metade do que construiu para depois perceber que podia ter feito alguma coisa. Defensor do legado é aquele que entende que proteger o patrimônio não é guardar os bens, é garantir o futuro, a história e a vida da própria família. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que é porque você também quer entrar nesse grupo que protege de verdade aquilo que construiu, até a família que construiu. E a solução para isso, você já sabe que não é aceitar que o inventário chegue na família e tentar lidar com as consequências. A solução é fazer com que esse problema ele jamais alcance as pessoas que você ama. Ou seja, impedir que o inventário aconteça na tua família. E como é que você faz isso? Fazendo um sistema de planejamento patrimonial da família. Sistema que faz com que os bens cheguem na família, cheguem nos filhos, sem necessidade nenhuma, nem de existir um processo de inventário, com um custo muitíssimo menor e mantendo
todos os bens sob o teu controle o tempo inteiro. E quando você faz isso, você não está só evitando impostos e custos, você está evitando briga na tua família, bloqueio de contas, venda forçada de bens e o principal, a perda da própria vida que a tua família tem. E é por isso que você que deseja o melhor para a tua família e já entendeu a solução, o caminho dela, precisa saber que é exatamente sobre isso que eu trato aqui nesse canal todos os dias. Como funciona esse processo, como o governo não leva metade talvez do que não precisaria levar e principalmente como você pode proteger quem você ama. Então não perde a oportunidade. Toca aqui embaixo, se inscreve agora mesmo no canal, porque aqui eu vou te mostrar passo a passo como você transformar o teu patrimônio em segurança, tranquilidade para a tua família e não em peso e custo. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder e eu te vejo aqui no próximo vídeo, sempre te explicando que a tua família não é o teu patrimônio, a tua família é a tua razão de tudo. Cuida dela e eu te vejo no próximo vídeo.